nosso culto, lembrando a todos os irmãos e irmãs que este trabalho que a gente faz aqui é independente, interdenominacional. Esse trabalho que a gente faz aqui é chamar pessoas para Jesus Cristo, combater seitas, heresias, tudo que é falso, tudo que é mentiroso, tudo que é engano. É isso que a gente faz aqui. E evangelizar, levar a palavra de Deus. Por causa disso que eu digo, né, às vezes até exagerando um pouco, que esse trabalho é evangelístico. Então, se você puder, divulgue esse trabalho para que mais e mais pessoas possam ouvir a verdadeira palavra de Deus, artigo tão difícil de ser encontrado nos dias de hoje. Eterno Deus e poderoso Senhor e Pai da glória, graças nós te damos por mais um dia. Te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos pela compaixão, pela misericórdia, porque o Senhor nos permite mais um dia de vida. Temos realizações para serem concluídas nesse dia e que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê sabedoria, capacidade, inteligência, que o Senhor continue falando conosco através da palavra dele, que é a Bíblia, que o Senhor continue nos fortalecendo. O mundo quer nos enganar e, através do engano, nos enfraquecer. Mas o Senhor é aquele que nos fortalece. O Senhor é aquele que nos sustenta nas nossas fraquezas. Aceita-nos nesta manhã como adoradores, fala conosco. Abre, Senhor, a nossa mente para o entendimento da Tua Santíssima Palavra. Esta é a minha oração e oro não só por mim, mas por todos aqueles que estão e estarão conosco, no santo nome do Cristo Jesus. Amém. Muito bom. Eu quero abrir a pregação da palavra de Deus com uma pergunta para você. Fazer uma pergunta. E você não precisa responder para mim. Responda para você mesmo, né? A pergunta é a seguinte: Deus muda ou Deus não muda? Qual a sua opinião sobre Deus mudar ou Deus não mudar? É um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Se Deus muda ou se Deus não muda. Se Ele muda, aonde Ele muda? Como Ele muda? Se Ele não muda, deixa eu só escrever um negócio aqui, senão eu vou esquecer isso. Senão eu esqueço. É um termo para ajudar a gente a entender.
O que você acha? Muda ou não muda Deus? Deus muda ou não muda? Eu não sei o que você está pensando, nem o que você está respondendo aí para você. Mas Deus mudou o nosso cardápio, aquilo que a gente come, 4 vezes. 4 vezes Deus mudou o nosso cardápio. Deus muda, mas não na sua essência, não na sua natureza, mas Deus muda nas suas dispensações. Então, na sua essência, na sua natureza, Deus não muda. Ele é o mesmo. Ontem, hoje, será amanhã. Mas ele muda naquilo que ele propõe para cada um de nós. De tempos em tempos, há mudanças nas propostas. A proposta primeira é aquela, né? O homem pecou e precisa de salvação. Acabou. Isso não muda. Agora, com o passar do tempo, e nesse passar de tempo, aquilo que Deus vai propondo para o homem são coisas cheias de mudanças. Aquilo que Deus propôs para Adão é muito diferente, não na essência de Deus, não na natureza de Deus, mas com relação ao homem, daquilo que ele propõe para nós hoje. E para falar disso, eu vou falar do que a gente come, do cardápio humano. É interessante a gente saber disso. Deus está no comando, para quem acha que Deus não comanda tudo e tal. Deus está no comando até daquilo que a gente come. Até o que está proposto para a gente comer é comandado por Deus. E para aqueles que dizem que não gostam de ser comandados, querem ser livres, né? Para vocês eu quero dizer que até o que você come é comandado por Deus. A primeira dieta, o primeiro alimento proposto para o ser humano foi a dieta vegetal. A primeira comida que Deus falou, olha, vocês podem comer isso aqui que não vai fazer mal, foram os vegetais. Se abrir em Gênesis, né? Capítulo 9, se eu não marquei errado aqui, porque eu ando rei do marcar errado, né? A partir do versículo 28, vai dizer o quê? Que o homem ia dominar sobre tudo o que existia, sobre os animais, os peixes, as aves,
sobre tudo aquilo que se move em cima da terra. E Deus falou no versículo 29, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore em que há fruto. Bom, enfim, Deus vai... Gênesis capítulo 1, versículos do 28 ao 30. Gênesis 1, 28 ao 30. Deus vai dando o que o homem deveria comer. E era o primeiro cardápio, a primeira comida do homem, indicada por Deus, foi o reino vegetal. Então, quem é vegetariano hoje está simplesmente milhões de anos em atraso, né? Porque ser vegetariano... É capítulo 1, Hassan, eu já corrigi aqui, viu, querido? Obrigado. É Gênesis 1, versículos 28 e 29. Aqui eu tinha escrito 9, aqui eu escrevi certo. Acontece, mas obrigado pela correção, viu? Fico muito agradecido. Então é Gênesis, capítulo 1, versículos 28 ao 30, né? Você encontra o primeiro cardápio de Deus ao homem. Aí o tempo passa e veio o dilúvio. O homem criou aquele pandemônio aqui na terra, o pecado cheirava mal, subia às narinas de Deus, e Deus resolveu com o dilúvio exterminar a raça humana. Fez sobreviver somente um grupo pequeno de pessoas, 7, 8 pessoas. E depois do dilúvio, que você vai ler em Gênesis 9, agora sim, versículos do 1 ao 3, depois do dilúvio, Deus muda novamente o cardápio do homem. O homem que até ali comia somente as coisas que a terra produzia, depois do dilúvio, Deus muda, não na sua essência, mas muda na sua proposta de vida para o homem. Deus propõe ao homem que, além do que ele já comia, os vegetais, o homem poderia também, a partir daquele tempo, daquela dispensação, o homem poderia também adicionar todos os tipos de carne à sua comida. Então, este é o segundo cardápio que foi dado ao homem pós-dilúvio. Primeiro cardápio foi lá para Adão e para Eva. Até o dilúvio. Primeiro cardápio vegetariano. Vegetais, sementes, frutos. Segundo cardápio, após o dilúvio, além dos vegetais, o homem também deveria comer carne animal, carne de outros animais, né? As aves, os peixes, e você lê sobre isso, então,
em Gênesis capítulo 9, versículos 1, 2 e 3. E o tempo passa, depois do dilúvio, com este segundo cardápio, e Deus escolhe um povo da terra para ser o seu povo, para ser o povo escolhido de Deus. E Deus chama este povo Israel, o Israel, país que a gente conhece, os judeus, os hebreus, e dá especificamente para este povo, não dá para o mundo todo. O mundo todo continua podendo comer carne e vegetais, mas o povo de Israel tem um cardápio específico, só para eles. Outras pessoas do mundo querem comer também, tudo bem, não tem problema. Mas a obrigação de servir este cardápio, de obedecer este cardápio, na verdade, é do povo judeu. E a lista, meus irmãos, é um negócio incrível. A lista do que os judeus podem e o que não podem comer. E essa lista permaneceu até o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a partir de Jesus foi liberado também para o povo judeu comer o que eles quisessem comer. Porque em Cristo Jesus tudo é abençoado. Mas como o povo judeu optou por não ver em Cristo o Messias, eles continuam, entre aspas, né? Porque é mais cerimonial do que qualquer outra coisa. E eu tive, pela graça de Deus, oportunidade de observar isso, né? Por um tempo. É muito mais cerimonial. Muito mais. É muito mais assim para os outros verem. Ou para os outros acreditarem que aquilo está acontecendo. Mas a lista é um negócio incrível. Então Deus muda de novo este cardápio especificamente para um povo. Né? E se você for ler assim, carne de camelo, por exemplo, não pode comer. Um monte de bicho aí, bicho que tem unha fendida, o coelho não pode comer. Especificamente para o povo judeu, especificamente para aqueles que seguem o judaísmo, né? Que, tecnicamente, foi abolido em Cristo Jesus, mas continua. Então você pode ler essa lista deste terceiro cardápio de Deus. O primeiro é o cardápio vegetariano, lá no início da humanidade. O segundo é o cardápio dado por Deus para os que sobreviveram ao dilúvio. Acrescenta-se ao vegetariano a carne. E o terceiro cardápio é especificamente para o chamado
povo de Deus, os judeus. Né? E você pode ler sobre isso em Levítico, capítulo 11, versículos do 1 ao 47. Você já leu, provavelmente, né? Mas é interessante ler de novo, porque agora a gente tem esta informação, que isto que está aqui em Levítico, do 1 ao 47, é uma orientação, é uma determinação, ou melhor, da parte de Deus, especificamente para o povo judeu. Não é para o povo gentil. Se o gentil quiser comer, participar deste cardápio, pode, não tem problema nenhum. Mas é obrigatório ao povo judeu, até Jesus Cristo. Está claro isso? É claro, é óbvio que isso é tecnicamente até Jesus Cristo. Como eles não... É até a vinda do Messias. O Messias é Jesus. Eles não creem que Jesus é o Messias. Então esse cardápio aí continua, né? Teoricamente até hoje. Porque hoje também já existe uma grande variação aqui dentro e tal. Mas é interessante você ler, né? O que Deus determina para o seu povo. Tem coisas aqui que eu, por exemplo, sigo. Eu evito, apesar de ser gostoso, né? O peixe de couro, evito. Né? Tem coisas que eu também, até por orientação científica, né? Eu evito. Peixe de couro, por exemplo, eu procuro não comer. Não fazer parte do meu cardápio. E outras coisas aqui no meio. Né? Então este é o terceiro cardápio de Deus para o homem. A carne que havia sido liberada... Só um instante. A carne que havia sido liberada logo depois do dilúvio passa a ter algumas restrições nesse cardápio. É isso que é interessante você ler. Depois do dilúvio está liberado qualquer carne. Qualquer carne, pode comer, não tem problema nenhum não. Quando chega aqui na escolha do povo de Deus, os judeus, Deus restringe algumas coisas para os judeus. Isso que é interessante a gente ler, tá? Eu estou só meio perdido aqui, onde que eu estou? Espera aí. Assim, já achei. Então isso aqui agora vem para cá. Vem para cá e eu estou aqui. Isso. E o quarto cardápio é este cardápio que nós temos hoje. É o nosso cardápio atual. É a nossa comida atual. Né? São as novas regras dadas por Deus a partir de Cristo. A partir da vinda de Cristo, da morte, da ressurreição de Cristo, Deus muda, não na sua essência, não na sua natureza, mas muda em função da dispensação, em função do tempo, em função de uma nova era. Deus muda novamente o cardápio humano. A partir de Jesus, tanto para judeus quanto para gentios, é apresentado por Deus um novo cardápio. O quarto
E o último cardápio de Deus, a partir do evento Messias, do evento messiânico, da vinda de Jesus Cristo, da vida de Jesus, né, da redenção de Jesus para com o povo, a partir daí, tanto judeus quanto gentios, é permitido comer qualquer coisa. Não tem restrição. Você pode comer qualquer coisa. Ah, eu quero comer. Você acabou de falar que você não evita aí o peixe de couro. É verdade, evito. Mas não é proibido comer. Cientificamente diz-se que o peixe de couro, qualquer peixe de couro, é peixe de fundo. É peixe que se alimenta do que os outros peixes de cima fazem. Cientificamente diz-se que peixes de couro, não de escamas, mas de couro, né? Ah, irmã, cação é um peixe de couro. São peixes que não têm escamas, né? Tem bastante, puxa, eu lembro do cação só agora aqui na cabeça, mas tem um monte de peixe de couro, não tem escamas, pintado. Se eu estiver falando bobagem, os pescadores aí que me corrijam, hein? É peixe de couro. Normalmente, os peixes de couro são peixes normalmente de água doce. Existe também de água salgada, mas são peixes de água doce, porque são peixes de fundo de rio e que são chamados de os lixeiros dos rios. Como, por exemplo, ninguém é proibido de comer camarão, né? Marisco, ninguém é proibido. Não há esta proibição da parte de Deus, a partir de Jesus Cristo. Mas você sabe do que o camarão se alimenta? Ele se alimenta do fundo do oceano, daquilo que é depositado no fundo. Camarão, oh meu Deus, é gostoso, claro que é, mas é chamado, por exemplo, de a barata do mar. O camarão é da família da barata. Entendeu? Então, é uma delícia camarão, né? Quem é que não gosta? Né? Um camarão empanado, recheado lá. O que você escreveu? O cação é água salgada, né? O nome comercial é tubarão? Eu não sabia. Que bom, estou sabendo mais uma. Entendeu? E eu estava lendo um artigo aí há um tempo atrás, porque eu não como peixe de couro, com couro, né? Porque diz que um índice muito alto do câncer em algumas partes do corpo são de pessoas que consomem peixe de couro. Foi um artigo médico que eu li. E a partir daí eu passei a evitar. Não quer dizer que esporadicamente eu não coma, entendeu? Às vezes você vai comer na casa de alguém, chega lá, tem o tal do cação aí, né? Você não vai lá, não vou comer. Claro, a gente come, mas não é uma coisa comum, até porque é caro também, né? Entende? Então isso é peixe de couro, irmã, tá? Você sabia, acho que do jeito que eu falei, é que ficou difícil de entender. É peixe que não tem escama, né? É um couro, acho que tem um outro peixe de água
Estou com medo de falar bobagem aqui. Tem um peixe de água doce, que é muito gostoso, e que o couro é até usado para fazer bolsa. Não lembro qual aqui agora, mas é isso, tá? Então, por causa disso que eu, particularmente, evito os peixes de couro. Peixes sem escama. Então, a partir do nosso Senhor Jesus, Deus libera um outro cardápio, que a gente lê sobre ele em Timóteo, capítulo 4, versículos 4 e 5. Né? Tem gente que lê lá na Bíblia, não pode comer carne de porco, né? E aí a pessoa não come a carne de porco, não pode comer coelho. Eu não sou muito amigo de coelho, não vejo assim, entendeu? Mas carne de porco, por exemplo, eu gosto. Eu gosto de uma bistequinha de lombo. Gosto. Eu como, eu tiro a gordura e como. Né? Frita-se com a gordura e eu tiro depois na hora de comer. Um bagre, o irmão está dizendo, também é peixe de couro, de água doce. Apesar que tem um bagre de água salgada também. Bom, então, a partir de Jesus, isso lê que a irmã está escrevendo aqui. Isso, irmã Maria José. É exatamente isso que a irmã está escrevendo aqui, é uma informação legal, e é exatamente isso que eu já li também, que as escamas protegem a carne do peixe, né? Em caso de contaminação, a escama protege muito mais a carne do peixe, que tem a escama, do que o couro. Entendeu? O couro pouco protege de contaminação o peixe, né? Tá certo, irmã, é isso mesmo. Por isso também a gente evita, né? Eu evito. Ninguém é obrigado a evitar, não. Né? E a partir do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus dá uma outra dieta, que está em Timóteo, capítulo 4. Quando eu não falo nada, é 1 Timóteo, né? Timóteo tem duas, né? Estou falando da 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 4 e 5. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, a partir de Jesus, tudo está liberado para comer. Eu posso comer carne de porco? Claro que pode. Com todo o cuidado no preparo, né? Aqui em casa a gente pega a carne de porco, tempera, né? Dá uma fritadinha de leve, depois coloca na pressão. Na panela de pressão. Qualquer carne de porco. Depois frita novamente. Ela enrijece um pouco, mas não há perigo de contaminação por esses parasitários, né? Apesar de que o porco, hoje em dia, também é criado em viveiros, né? Não é mais. Existe ainda, claro, mas eu estou falando o porco que a gente compra em mercado, assim, em açougue, né? São porcos criados em fazendas específicas, não se alimentam mais de resto de comida, como era no sítio, ainda é, né? Então o porco tem uma outra consistência, tal. Enfim,
está tudo liberado para comer. Toda a carne é permitida novamente, sem restrições, como foi o cardápio pós-dilúvio. A única restrição é quando você come e não pede que o Senhor abençoe aquela comida. Quando você come, quando você consome, isso também, Edgar, também, Atos capítulo 10, versículos do 11 ao 15, também. Eu que usei aqui 1 Timóteo, viu, capítulo 4, versículos 4 e 5. Mas tudo aquilo que você vai comer, se você consome com ações de graças e pedindo que Deus abençoe aquilo, tudo está liberado novamente, como foi pós-dilúvio. Tá? Eu tenho até aqui, Edgar, eu ia, na verdade, falar, tá aqui, Atos 10, do 11 ao 15. E viu o céu aberto, está se referindo aqui a Pedro, né? Também é uma boa passagem para tratar do assunto. Então, queridos irmãos, Deus, na sua essência, não muda. Na sua natureza, ele não muda. O que muda é aquilo que Deus apresenta à sua criação, às suas criaturas e aos seus filhos de tempos em tempos. Deus vai liberando de tempos em tempos aquilo, vai aumentando a liberdade do homem e aumentando a condição do homem entender. Então hoje, biblicamente falando, mas lá naquele lugar não pode comer carne de porco, não pode tomar café, não pode ir. Bom, é problema de cada um que está inventando isso. Isso é invencionice, porque o que está na Bíblia é isso aqui. 4 cardápios. Um cardápio na criação, um segundo cardápio depois do dilúvio, liberando tudo, um cardápio específico para o povo judeu até a vinda de Jesus, e depois de Jesus, tudo liberado de novo, como foi pós-dilúvio. Então hoje você é livre para comer e beber, né? Eu quero beber café, beba. Eu acho que tudo pode ser feito moderadamente, né? Tudo. A pessoa pode fazer tudo. Até o sexo tem que ser muito moderado. Não extremamente moderado, mas moderado também, né? Então qualquer coisa hoje o povo de Deus é livre para comer a carne que gostar, do jeito que, eu gosto de carne mal passada. Eu, por exemplo, não como chouriço, não como, mas é uma coisa minha. É uma coisa minha, você quer comer chouriço, coma, o problema é seu, é feito de sangue, eu não como, mas quem quiser comer, né, coma, fique à vontade, até se você quiser, meu irmão, minha irmã, não há restrição também para você comer alguns gafanhotos, viu? Fique à vontade. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero glorificar, louvar, engrandecer o Senhor por tudo que o Senhor nos ensinou hoje, né? Hoje foi um ensino bíblico extremamente interessante, porque muita gente ainda se perde, né, nessa mudança de cardápio, naquilo que Deus colocou exclusivamente para o povo judeu. Tem gente que ainda se enrola nisso, diz que não pode isso, não pode aquilo. Hoje eu creio que ficou bem claro. Deus mudou 4 vezes o nosso cardápio, e dentro
desses 4 cardápios, um é específico. O terceiro cardápio é específico para os judeus e venceu na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e a partir daí tudo é liberado novamente. Te louvo, te agradeço, te glorifico e te exalto, Senhor, pelo Senhor ter nos recebido, por o Senhor ter nos recebido como adoradores do Senhor e ter esclarecido a nossa mente. Glórias a ti, Senhor, no nome do Cristo Jesus. Amém.